Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a todos aí nessa terça-feira, nessa tarde de terça-feira. Aí, uma terça-feira para você aí, no que resta dela ainda, rica e abençoada. Amém? Então, vamos fazer esse videozinho rapidinho para dar continuidade àquele assunto nosso sobre a Apocalipse 1. Apocalipse 1, falando aí dessa que é a primeira conferência apostólica de alinhamento feito pela igreja primitiva, tendo aí como grande conferencista, o nome principal, o próprio Senhor Jesus, o sumo pastor, o pastor dos pastores. E o segundo grande nome dessa conferência aí, sendo o pastor ponte, né? O pastor que vai fazer a ponte aí com os demais pastores aí da região, João, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, aquele que, dentre todos os demais apóstolos, alcançou aí a excelência do ministério pastoral. Bom, é claro que esse é um assunto de pastores por duas razões muito clássicas, né? A primeira é que o crachá para esse evento, o convite para esse evento, a pulseirinha que dá direito à entrada desse evento, ela está muito explícita na palavra sofrimento. A palavra sofrer, a palavra padecer, a palavra penar, é uma palavra que coloca a pessoa dentro desse clube seleto de pastores, porque não tem nenhuma outra classe de pessoas na igreja que recebam da parte de Deus a capacitação sobrenatural de suportar o sofrimento alheio. O pastor é aquele que recebe de Deus a capacidade de suportar o sofrimento alheio para o cumprimento excelente do seu dever. Não é à toa, não é por acaso que no catolicismo o padre é chamado de vigário, né? Fazendo uma referência aí ao sacrifício vicário de Jesus. Todo o exercício de liderança, todo o exercício de amadurecimento, ele só vai poder ser realizado mediante essa capacitação sobrenatural, que você também vai encontrar no papel do marido em Efésios capítulo 5, se não me engano, versículo 25, no apóstolo São Paulo diz: então, maridos, amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Para quê? Sofrer para quê? Para apresentá-la a si mesmo, igreja pura, santa, sem ruga e sem mácula. Amém? Então vamos lá, vamos voltar a esse assunto. Bom, essa é a palavra sofrer, é a primeira evidência textual de que Apocalipse é um assunto de pastores. Começa sendo um assunto entre os pastores da igreja. Bom, em seguida nós temos uma outra evidência dada pelo próprio Cristo à primeira igreja, a igreja de Éfeso, aonde, por intermédio do ministério de João, Jesus vai dizer, mais uma vez, vai apresentar a sua credencial pastoral, aonde ele vai dizer: eu sou aquele que tem nas mãos as 7 estrelas e que anda, vou repetir de novo para você, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém? Jesus não está alheio à sua igreja, ele está no meio dela, ele está no meio do seu povo. É ele que toma as decisões em relação ao futuro da igreja, para que a sua palavra continue sendo cumprida a respeito da igreja, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele cumpre essa profecia com a sua própria vida, estando no meio da igreja. Então você que está assistindo esse vídeo,
eu quero que você saiba que você deve ter ouvido isso em algum lugar, vai ouvir de novo. Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse não é um livro para deixar as pessoas desesperadas. Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse é o pastor dizendo o seguinte: eu fui no futuro, vi como tudo vai acabar, fiquem tranquilos e confiem em Deus. Tá bem? Apocalipse é um assunto pastoral, porque ele é um assunto consolador. É o pastor que é o responsável por trazer consolação às famílias da igreja. Amém? É um assunto pastoral também, e aqui eu vou encerrar minha fala, que esse vídeo é curto. É um assunto pastoral porque o ministério pastoral, ele muitas vezes ele vai exigir o exercício da publicidade, da gentileza. Tá? Vou repetir isso. O ministério pastoral muitas vezes ele vai exigir o exercício da publicidade, da gentileza. Né? Nós vamos ver aí, logo no começo, né, de Apocalipse, a gentileza que João expressa em relação a Jesus, e nós vamos ver então a retribuição, tá? A retribuição dessa gentileza de Jesus em relação a João. Deixa eu citar aqui uma frase do pastor Chinelato, né? Você vai encontrar lá no Twitter dele. Reciprocidade, tá? Se você quiser, anota isso. Reciprocidade é a prosperidade dos relacionamentos. Então vou repetir de novo, do pastor João Chinelato, tá? Sintetizando aqui a frase dele no Twitter. Reciprocidade é a prosperidade dos relacionamentos. Então nós vamos ver João dirigir uma gentileza a Jesus logo no primeiro capítulo, e nós vamos ver Jesus gentilmente retribuindo essa gentileza. Querido, muito cuidado com pessoas que não reconhecem os seus esforços. Cuidado com pessoas que não reconhecem a sua lealdade. Aliás, essas são as piores. Cuidado com pessoas que não reconhecem, não retribuem a sua gentileza, que não premiam a sua fidelidade. Tá? Uma das coisas que desconcertam o mundo, segundo Jesus em uma de suas parábolas, é a falta de premiação da fidelidade. Veja o que ele diz na parábola: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Bom, uma das coisas que atrapalha o mundo é fidelidade que não é premiada, que não é reconhecida, gentileza que não retorna, tá? Então, você não vai encontrar isso entre pastores, porque os pastores, como você bem sabe, são a elite da cristandade, ou pelo menos deveriam ser. Os pastores deveriam ser a aristocracia da igreja, pelo menos deveriam ser, né? Eu já tive a infelicidade, não vou entrar nesse detalhe, eu já tive a infelicidade de lidar com pastores, queridos, que em nada lembravam alguém que era nobre, em nada. Bom, mas para a gente poder encerrar, vamos lá falar sobre a prosperidade que existe entre o relacionamento de Jesus com João e de João com Jesus. No primeiro capítulo, João vai se apresentar e logo no capítulo 1, essas gentilezas elas vão começar a partir do versículo 9. Logo depois do versículo 9, Jesus vai se apresentar e ele vai dizer: prazer, eu sou João e esse é Jesus, o meu Senhor, a quem eu sirvo.
meu Salvador, tá? Essa é a primeira gentileza. João vai se apresentar, vai dar as suas credenciais pastorais e vai dizer: eu sou João, servo de Jesus. Jesus é quem eu sirvo. Logo em seguida, já no finalzinho do capítulo 1, Jesus vai retribuir a gentileza para ele, a partir do versículo de número 18. Jesus vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, primeiro e o último. Eu sou o Salvador e esse é João, o meu servo, a quem eu confiei a tarefa de entregar para vocês as minhas palavras. Querido, quando eu leio isso, como meu coração fica alentado. Nós servimos a um Deus que tem a capacidade de ser gentil com os seus servos, assim como os seus servos são gentis com Ele. Tá? Que isso fique de lição para o nosso coração, porque essa é uma das maiores lições, né, desse relacionamento. Nós vamos ver aí então as formalidades acontecendo, né? João se apresenta e apresenta Jesus como seu Senhor. Jesus se apresenta e apresenta João como o seu servo, porque a gentileza mútua é a prosperidade dos relacionamentos. Queridos, que Deus abençoe a sua tarde. Amanhã a gente volta aí para um novo vídeo, continuando falando aí dessa série de Apocalipse, né? O trato da igreja com o mal, tá bom? E no meu último vídeo eu quero fazer um pedido para você, tá? Então me acompanha aí durante essa semana, são videozinhos rapidinhos, para a gente dar seguimento a isso aí, tá bom? Que Deus abençoe, né, a sua vida nessa terça-feira, né? Que a graça de Deus seja sobre você. Eu vi minha prima aí, hein? Minha prima de Belo Horizonte, minha prima Beth. Beijo no coração. Eu amo quando eu vejo a minha família entrando aqui nas lives aqui, né? Meus amigos aí de todos os lugares. Depois eu gostaria de pedir você que está me assistindo, que você possa se identificar e dizer de onde você é, né? Ontem eu estava com um irmão aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Gente do Maranhão. É um relacionamento muito bacana. Seja gentil, por favor, né? Eu estou vendo aqui o Joemar Nunes. Joemar, tamo junto. Diz para mim aí depois aí nos comentários de onde você é, qual cidade você é. Tá bom? Minha prima lá de Belo Horizonte, tá? Para vocês todos aí, uma excelente terça-feira, que Deus abençoe rica e abundantemente. E amanhã a gente volta com mais um vídeo aí sobre essa série, né? Para continuar falando aí dessa carta pastoral que é maravilhosa. Bom, tamo junto, beijo no seu coração. Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tarde de todas nessa quarta-feira. Uma quarta-feira especial. Primeiramente porque foi o Senhor que nos fez. E em segundo porque, graças a Deus, hoje tem jogo do Flamengo. Então é uma quarta-feira especial. Que a graça e a paz seja sobre todos. Hoje a gente vai aí para esse que é o nosso terceiro vídeo. Ô, irmã Rosângela, graça e paz, seja bem-vinda à nossa live, a terceira live de 5, né, para falar aí sobre Apocalipse 1 e 2, que é aí essa primeira tentativa, né? Aliás, é uma primeira e bem-sucedida tentativa na conferência de alinhamento pastoral, feita aí pelo próprio Cristo, tendo como seu auxiliar principal a figura de João. João, que é irmão de Tiago, primeiro mártir da igreja, e também filhos de Zebedeu, que estiveram acompanhando o ministério de Jesus por todo o tempo, né?
em que ele esteve na terra. Ô querida, obrigado aí, tá? Obrigado. Tá? Então a gente vai aí, né, dar continuidade a esse vídeo. Compartilha com os amigos aí para eles poderem acompanhar também, que é um assunto muito interessante, tá bom? Dá uma compartilhada aí, ajuda aí, graças a Deus a nossa audiência ontem dobrou, do primeiro vídeo para o segundo, a nossa audiência dobrou, e eu espero que esse feito aconteça aí hoje de novo. Você pode me ajudar fazendo isso, compartilhando aí esse vídeo. Esse é um horário assim um pouco crucial, porque é o horário que muitas pessoas estão saindo, né, da empresa, muitas pessoas estão voltando para casa, algumas ainda estão envolvidas aí com o trânsito, então eu acredito que elas só vão assistir mais tarde, quando elas chegarem em casa. Vamos lá. Como nós temos falado aí durante essa semana, ainda não é o coração do que a gente quer falar, são pré-vídeos, só para a gente poder deixar alguma coisa alinhavada. A carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia, né, são 7 localidades, mas é um público só, tá bom? É a mesma coisa quando você faz um congresso de adoração, de louvor, você sabe que vai vir músicos e ministros de louvor de tudo que é lugar. Então, mesmo eles vindo de tudo que é lugar, você sabe que o teu público é um só, né? Apesar de ser 7 localidades, Jesus está escrevendo para um público só. Jesus está escrevendo para os vencedores. Todas as 7 cartas, elas vão começar dizendo isso. Vão terminar dizendo isso. Ao que vencer, né? Aos vencedores. Então, o público de Jesus, ele é um público muito seleto, porque ele é o público maduro da igreja, ele é o público que já tem uma certa experiência de vida cristã. É uma carta de natureza pastoral, porque como você sabe, é Jesus. Ô padrinho, muito obrigado aí pela sua audiência aí, compartilha aí, tá? Compartilha para a gente poder alcançar o máximo de pessoas aí nessa live. Essa Apocalipse é uma carta de natureza pastoral também, porque ela foi escrita por um pastor, para que, por intermédio de um outro pastor, outros pastores fossem alcançados, né? E Jesus, para começar essa conversa, para começar esse diálogo de Apocalipse, para começar a sua palavra às 7 igrejas da Ásia, ele vai primeiramente demonstrar a sua humildade. Humildade que nós conhecemos porque o apóstolo São Paulo já descreve bem ela em Filipenses 2, né, falando sobre a humildade de Cristo. Pois bem, João vai relatar essa humildade de Jesus. Lúcio de São Paulo, meu amigo querido, que Deus possa abençoar você e todos os irmãos da Assembleia de Deus do Ministério de Belenzinho, tá? São Paulo, compartilha aí para que alcance mais pessoas. Para coisas que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de autoridades diferentes, credenciais diferentes. O exercício do ministério pastoral, ele exige, ele não pede, ele exige a humildade, né? E Jesus, que é o nosso sumo modelo de virtude, ele não vai fazer diferente. Ele vai se apresentar e ele vai mostrar as suas credenciais, não as credenciais de um salvador. Jesus vai começar as 7 cartas mostrando a sua credencial pastoral. Ele não vai mostrar a marca das mãos e ele não vai falar das marcas da sua costela. Essas são as suas credenciais de Salvador. Ele vai se apresentar com as suas credenciais pastorais. E ele vai dizer assim para nós: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, dizendo:
Eu sou aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Sabe, queridos, ser líder, ser pastor, significa carregar carga. Tá? Todo líder, ele tem uma carga para carregar. Jesus vai deixar isso claro para nós em Mateus 11, quando ele vai dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo aquele que lidera, todo aquele que cuida de vidas, cuida de almas, seja na figura do marido, na figura do pastor, na figura do pai, na figura do líder, não na figura do chefe, porque chefe não é nada, né? Mas na figura do líder. O líder, ele é reconhecido não porque ele é autoritário, mas porque ele carrega cargas. Jesus vai dizer e vai nos apresentar com humildade as suas credenciais pastorais. Ele vai dizer: João, diga para eles que eu sou aquele que os carrega, que eu os tenho na mão, eu os levo comigo. Porque o pastor é essa figura, o pastor é a figura que leva, a figura que carrega, a figura que traz sempre junto a si aqueles que lhe foram confiados. Então essa é a primeira credencial pastoral que Jesus emite. A segunda credencial pastoral, ele vai dizer assim: eu sou aquele que tenho na minha mão direita 7 estrelas e que eu ando no meio dos 7 castiçais, dos 7 candelabros, né? Pastor tem cheiro de igreja, tá? Pastor tem cheiro de gente, pastor tem gosto de gente, cheiro de igreja, tá? Primeira coisa que Jesus está falando aqui em Apocalipse: minha irmã, uma das mulheres que eu mais amo nessa vida, beijo para você, tá? Assiste a live aí, compartilha aí em Angra dos Reis, tá? Jesus está falando para nós, ele está apresentando humildemente as suas credenciais pastorais. Ele está dizendo assim: eu sou aquele que tem marca de gente e cheiro de igreja. Porque quando você carrega alguma coisa há muito tempo, as suas mãos ficam com marca daquilo. Então ele humildemente, para João e para a igreja de Éfeso, está dando as suas credenciais pastorais. Eu sou aquele que tenho marca de gente e tem o cheiro de igreja, porque candelabro fala daquelas luminárias de óleo que queimavam. Quando você anda no meio de alguma coisa que faz fumaça, literalmente você fica com cheiro de fumaça. Pois bem, então Jesus se apresenta devidamente as suas credenciais pastorais, né, como o sumo modelo pastoral a ser seguido, né? Se alguém tem alguma dúvida do que é ser pastor, é só olhar para Jesus. Ele não deixa dúvida nenhuma do que é ser pastor, né? Ele tem todas as credenciais que estão ali listadas em Efésios 4:11. Ele é o apóstolo, Jesus é o evangelista, Jesus é o profeta, Jesus é o mestre e Jesus é o pastor. Como ele está falando para pastores, ele vai se apresentar com as suas credenciais pastorais, né? Bom, feito isso, ele vai começar então a sua mensagem e a gente vai perceber aqui, e eu vou para a última fala agora, porque esse vídeo é muito curtinho, a gente vai perceber aqui que um dos problemas que assolam a igreja de Éfeso é o mesmíssimo problema que assola a igreja de Pérgamo, né? Pérgamo, que era a capital da província da Ásia, né? Ali em Pérgamo ficava a sede do governo romano naquela região. Então Pérgamo era a capital, mas Éfeso era uma cidade famosa, né? Era uma cidade conhecida, uma cidade badalada por causa do templo da deusa Diana. No entanto, Pérgamo também tinha grandes centros de adoração. Aliás, tinham 4 divindades que eram tremendamente adoradas em Pérgamo, além do próprio culto ao imperador, né? Por isso Jesus vai falar do tal trono de Satanás, né? Talvez fazendo uma referência
a essa adoração que era feita à figura do imperador, que, como na cultura egípcia, né, o faraó e assim também o imperador tinha uma espécie de status de Deus entre o povo, né? Então, a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo tinha um problema com os tais nicolaítas. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Nas 7 igrejas, a gente vai ver que há 3 correntes heréticas acontecendo e perturbando a vida da igreja. Nas 7 cartas, a gente vai encontrar o problema dos nicolaítas, o problema dos seguidores de Balaão e o problema dos seguidores de Jezabel. Sendo que, deixa eu pegar minhas anotações aqui, cada um desses problemas, eles estão sediados numa área da igreja. Eles não estão todos sediados no mesmo lugar. Cada um dessas correntes heréticas, elas estão acomodadas em um lugar. Por exemplo, o problema dos nicolaítas era um problema doutrinário. O problema de Balaão, da seita de Balaão, era um problema partidário. E o problema de Jezabel era um problema congregacional. Então a gente vai ver 3 grandes problemas enfrentados pela igreja, porém, esses 3 problemas se encontram cada um ocupando um determinado espaço da vida da igreja. Sendo que, pasmem, 2/3 dos problemas que Jesus trata com as 7 igrejas estão sediadas no seio da liderança. O problema está acontecendo entre líderes e pastores, tá? Porque são os pastores responsáveis por cuidar da doutrina da igreja. Tá? Uma igreja não entra na heresia se o pastor não entrar também nela. Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai encontrar uma igreja vivendo no erro se esse erro não estiver sendo ensinado pelo pastor. Havia um problema também partidário, tá? Problema partidário que vai se encontrar aí com os balaonitas, né? Ou os seguidores de Balaão, tá? É o seguinte, faz uma macumba gospel aí para tirar o cara do caminho. O cara tá me atrapalhando, eu tô querendo ser bispo, eu tô querendo ser apóstolo, o cara tá no meio do... tá me atrapalhando, faz alguma coisa aí para tirar, faz uma intriga, né? Faz uma feitiçaria santa aí para tirar ele aí, se é que isso existe, né? Essa bodega existe. Irmãos, eu conheci mais macumbeiro dentro da igreja nesses últimos 22 anos do que nos 23 que eu passei fora da igreja, tá? Então não se assusta com macumbaria de crente não, tem muito, tá? E a macumbaria de crente é pior do que a macumbaria do mundo, tá? Bom, 2/3 dos problemas que as 7 igrejas enfrentavam, elas estavam sediadas no coração da liderança. Eram problemas que envolviam líderes, né? A gente vai ver aí essa figura bem categorizada, né? Na questão dos nicolaítas. Eu não vou entrar dentro desse mérito, tá? Porque isso é histórico e longo demais. Mas assim, os nicolaítas e os seguidores de Balaão, eles basicamente estavam de mão dadas, porque eles trouxeram para dentro da igreja uma espécie de relaxamento da doutrina. Olha, você pode continuar na igreja, mas você pode continuar pulando carnaval, você pode continuar na igreja, mas você pode continuar fumando, bebendo, furunfando, você pode continuar fazendo o que você for, que não tem problema, porque Jesus, ele é o açougueiro de Deus, ele só quer o seu coração. Querido, isso é do inferno, sempre foi e sempre será, né? Então, Jesus, para os nicolaítas e para os seguidores de Balaão, diz: eu os odeio. Eu odeio o pecado deles, eu odeio o que eles ensinam, eu odeio o que eles vivem. Deus ama o pecador,
mas abomina a prática do pecado e o ensino pecaminoso, né? Bom, nós temos o problema de Jezabel. O problema de Jezabel, como você bem sabe, é um problema que é ocasionado quando a ordem natural é ameaçada. Acabamos de sair agora de uma novela da TV Record falando sobre Jezabel. Jezabel é aquela mulher que manda no marido. Jezabel é aquela mulher que manda na igreja. E esse problema é muito comum. Não se engane, esse problema é muito comum. Então, os outros falam que Jezabel é prostituição. Não, prostituição é Balaão. Né? Prostituição é nicolaíta. Né? O problema de Jezabel é aquele problema da inversão da ordem natural na igreja. Por exemplo, hoje você vê, não que isso seja um problema, mas você vai perceber que a grande massa de pessoas que trabalham na igreja são mulheres. As mulheres são muito mais ativas do que os homens na igreja. Isso é problema, pastor? Não. Né? Desde que os dois gêneros saibam qual é o seu espaço, né? E o seu lugar e cumpram a sua missão com excelência e resignação que lhe é necessária. Então, esses eram os 3 problemas da igreja. Pérgamo tinha levado uma pancada forte e Éfeso conseguiu se livrar desse problema. Então, queridos, precisava de oração para resolver o problema em Pérgamo? Não, era só alguém sair de Pérgamo, dar um pulinho lá em Éfeso e perguntar como eles tinham resolvido o problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, a coisa mais poderosa que vai acontecer na igreja, o dom mais poderoso da igreja, se chama diálogo, compartilhamento, relacionamento, né? Se Éfeso foi bem sucedida em resolver o problema dos nicolaítas, ora bolas, por que Pérgamo não mandou alguém ali em Éfeso, que não era muito distante, para saber o que eles haviam feito de maneira efetiva, que tinha dado certo, para eles poderem copiar em Pérgamo? Mas sabe, queridos, aí entram os nossos ismos, os nossos achismos, os nossos egoísmos, né? Os nossos vantagismos, porque às vezes pedir ajuda para alguém vai diminuir a minha figura, né? Ou a figura que eu quero construir. Caminhar com uma pessoa vai fazer com que a pessoa se sinta diminuída, né? E aí toda a igreja pagou o preço por essa falta de compartilhamento, por essa falta de companheirismo. Em alguns lugares no Rio de Janeiro, e eu quero citar aqui a iniciativa excelente que acontece lá em Santíssimo, ali perto de Bangu, Realengo, onde eu fui criado. Tem um grupo de pastores que eles se reúnem para fazer comentoria, né? Que é aquele compartilhamento mútuo das experiências. Poxa, você viveu isso na sua igreja, e eu estou passando esse problema, o que você fez para resolver lá? Me ajuda aí e tal. Essa comentoria, né? Esse é um trabalho ali que acontece no ministério chamado Igreja do Rio, né? E ele é dirigido ali por um grupo de pastores, da qual, graças a Deus, eu faço parte. E quando eu estou no Rio, eu sempre procuro estar com eles. Pastor Ivan, pastor Joel, pastor Paulino, né? Tem esse trabalho muito bonito lá de comentoria, né? Porque uma comentoria, às vezes, ela é a coisa mais espiritual que vai acontecer na igreja. Que são pastores que não andam sozinhos, são pastores que compartilham experiências, dividem experiências, e por causa disso eles são mais saudáveis e eles são mais bem-sucedidos na sua missão pastoral, sentem menos o peso e a dor da solidão do ministério pastoral, né? E era para esse entendimento que Jesus, juntamente com João, estava tentando caminhar aqueles pastores ali da região da Ásia,
para que eles pudessem entender que muitas das vezes uma conversa, um diálogo, ajudaria a resolver o problema, porque às vezes uma igreja está tendo êxito em enfrentar um problema e aquela outra igreja está enfrentando o mesmo problema e não sabe como resolver o problema, não sabe porque não tem diálogo, não tem conversa, né? Não tem amizade. Que Deus me livre disso, sabe, que eles iam andar sozinho. A pior coisa que existe para o reino de Deus são pastores que andam sozinhos. A pior coisa que existe para o reino de Deus são pastores que não têm amigos, que não aconselham ninguém e que por ninguém são aconselhados, né? Triste é esse povo que é liderado por esse pastor, né? Então a gente vai ver essa protoconferência da região da Ásia, né? A conferência regional da região da Ásia para pastores e líderes, bem sucedida, acontecendo aí através da instrumentalidade, né? E da ponte de João, né? Guiada aí pelo ministério de Jesus, tá bom? Então fica aí para nós aí esse entendimento, né? A humildade de Jesus em apresentar as suas credenciais pastorais, né? Identificando o problema que estava atingindo as igrejas, né? Dos nicolaítas de Balaão de Jezabel, e aonde encontrá-los, né? E o compartilhamento de informações, o compartilhamento de corações, né? O problema de Pérgamo, de repente, poderia ser facilmente resolvido se os líderes da igreja tivessem pedido que alguém de Éfeso fosse lá para ajudar eles, dar uma orientação para eles, ou que eles mandassem alguém em Éfeso para descobrir como Éfeso lidou com esse problema, né? Qual foi a solução que eles encontraram. Se bem que eu acho que é isso que eu vou falar aí na sexta-feira, né? Amanhã nós temos mais um vídeo, mas na sexta-feira nós temos um outro vídeo. E assim nós terminamos essa live, tá? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos voltando aí para mais uma live, né? E aconselho você a ler a mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia, tá? E com certeza Deus vai falar o teu coração, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí. À noite nós estamos aí firme e forte assistindo o jogo do Flamengo. Claro, o Flamengo vai ganhar, né? Porque Flamengo é Flamengo, né? E é um dos times do Rio de Janeiro mais cristãos que existe, porque no hino do Flamengo tem a expressão ai Jesus, né? O que seria se não fosse o Flamengo? Beijo no coração de todos, até amanhã.